Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse 15, de 1 nós vamos até o 4. Apocalipse 15, de 1 a 4. Não vamos colocar na tela, não vai projetar a versão. Vou pedir para não usar nada de versão. Agora eu quero todo mundo lendo a Bíblia. Daqui a pouco você pode colocar o slide. Se quiser, já pode colocar o tema. Por favor, o tema na tela, para os irmãos acompanharem na Bíblia. Até quem está em casa, eu estou desafiando. Quem está em casa, a abrir o celular ou a Bíblia e encontrar o texto. Apocalipse 15, de 1 a 4. Os irmãos acharam? Digam amém. Os irmãos vão estranhar que na tela está 16. É porque nós vamos passear hoje pelo capítulo 15 e 16. E como eu vou pregar no 16, eu vou ler o 15 para a gente poder fechar o contexto de tudo que eu vou ler no capítulo 16. O capítulo 16 vai ser lido todo ele vai ser lido ao longo desta mensagem. O capítulo 15 é o contexto, ele é o preâmbulo, o prefácio dessa grande manifestação da justiça de Deus aos homens. Tema do sermão de hoje, as 7 taças da ira de Deus. Sermão baseado no capítulo 15 e no capítulo 16 de Apocalipse. Lemos a palavra do Senhor em Apocalipse 15, de 1 a 4. Eu leio, a igreja acompanha. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? A última expressão do versículo 4 é, na verdade, a tônica da mensagem desta manhã e o motivo de cada uma das taças da ira de Deus ser manifesta à humanidade. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Repita comigo essa última expressão. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Não há nada mais digno, nada mais justo, nada mais santo do que num tribunal aguardando justiça, sair dele dizendo: a justiça foi feita. A pior coisa do mundo é uma pessoa que procura seus direitos, procura a justiça, não quer benefícios, quer justiça, e quando chega ante a autoridade ou do Estado ou do poder maior, diz: a justiça foi feita. Ah, Senhor, muito obrigado, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Senhor, abençoa a sua igreja nesta manhã. O caminho é longo, o percurso é imenso. 7 taças da ira do Senhor, um capítulo inteiro. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, tira da mente do pastor aquilo que é excesso, coloca-nos o essencial e o objetivo, para que a igreja seja alimentada com a pura, santa e simples palavra do Senhor. Orando assim, cremos na manifestação do nome de Jesus, do seu poder neste lugar. Oramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. As 7 taças da ira de Deus, como disse, começam no capítulo 15. Vou ver se eu consigo soltar aqui o passador para mim. Isso. Como lemos, capítulo 15, versículo 1, vi no céu um sinal grande, maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos. Destaquei em negrito: pois com estes se consumou a ira de Deus. Diferente das expectativas que temos, ó Deus, de sinais que podem se cumprir e se repetir muitas vezes, temos dado aula na EBD sobre isso, né? O anticristo, podemos ter muitos, né? Conversões de judeus, podemos ter muitos em vários momentos, né? Quantas das manifestações que estão
em Mateus 24, no sermão profético, que podem anteceder a vinda do nosso Deus, elas podem acontecer e podem se repetir. Um anticristo, um opositor a Cristo, como Nero, por exemplo, não é? Alguém que se levanta contra a igreja, contra os cristãos, contra um povo, como Hitler. Quantos opositores podemos ter? Muitos. Diferente da taça da ira, nós não teremos outra sessão. Diferente das taças da ira e da justiça, não haverão episódios de correção, inúmeros episódios de correção. As taças anunciam um fim último. Entenda que a partir do capítulo 15 de Apocalipse, nós estamos de fato no momento profético do discurso de João, na ação futura da volta e da justiça do reino de Deus, que será implantada sobre os homens da terra. Veja, pois com este se consumou. Essa é a palavra. É o fim. Deus não vai propor uma cláusula de arrependimento ou de adiamento, ou vai dar esse sinal e voltará a fazê-lo como chance de arrependimento. Não, senhores, não, irmãos. Será consumada a justiça de Deus. Quando o Senhor consumar a sua justiça, lemos que temos uma voz forte, que vem daquele santuário onde está se perguntando, e onde se perguntam: até quando, Senhor, não descerás e não julgarás a morte dos teus mártires? Até quando, Senhor, deixarás com que blasfemem o teu nome, ofendam sua igreja, desonrem sua fé, e não descerás a corrigir esse tipo de impiedade? Lá no céu, no santuário, se pergunta isso. Lembra dos selos? Até quando? É aí que Deus responde. No momento em que Deus responde, eu chamei lá do selo em que ele diz: vem comigo, né? E vamos descer e arrumar essas questões de injustiça que estão sobre a terra. É aqui que nós vemos que o Senhor desce com a sua última e derradeira justiça. Ele diz: vão e derramem sobre a terra 7 taças na ira de Deus. Nós teremos 7 anjos que vão cumprir essa missão. Todo cristão autêntico sabe que as promessas divinas são infalíveis, e nós sabemos que são. Porém, contudo, todavia, entretanto, entre a promessa e o seu cumprimento existe um caminho de fé, um caminho de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Esse caminho de fé, de perseverança, é com o objetivo de nos levar a confiadamente esperarmos o dia em que o cumprimento das promessas do Senhor virão. O até quando nos mostra: estamos aguardando. As taças da ira dizem: o dia da justiça de Deus chegou. Das muitas promessas feitas por Deus à humanidade, irmãos, o juízo de Deus e a sua justiça final é o que aguardamos. O juízo de Deus dirigido à impiedade, aos incrédulos, é o que a igreja hoje precisa e quer ver, para ter certeza que a obra do Senhor de fato se cumprirá. Deus já antecipou através de alguns eventos históricos como o seu julgamento contra o pecado é rigoroso. O mundo já viu, a história já registrou o rigor da justiça de Deus. Quem nunca ouviu falar de Babel? A Torre de Babel e a confusão das línguas. Quem nunca ouviu falar da Arca de Noé e de como Deus preserva a sua família, mas no mais todos são destruídos? Quem nunca ouviu falar na justiça que Deus desceu com fogo contra Sodoma e Gomorra? Quem nunca ouviu falar nas pragas que o Senhor derramou contra o Egito, pragas que vêm antes do caminho da libertação? Esses eram os sinais. Essas narrativas históricas e historicamente acontecidas nos foram dadas para nos lembrarmos que Deus é rigoroso quando vai praticar atos de justiça. Imaginemos que Deus tem em suas mãos um cálice. Imaginemos que Ele tem em suas mãos um cálice, como esse cálice magnífico que algum diácono amável colocou para mim. Se Deus tem nas suas mãos um cálice de justiça, quando esse cálice transbordar, é isso que a Bíblia diz, quando esse cálice jorrar em transbordamento, aí Deus enviará o seu juízo à terra. O que pode encher esse cálice da justiça de Deus? O que vai encher esse cálice da justiça de Deus é o comportamento humano, a vida humana, o homem mau,
a incredulidade, a impiedade, e por se multiplicar a iniquidade de muitos. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos é este o cálice, a iniquidade multiplicada. A verdade, irmãos, é que as taças anunciam que chegará o dia em que sairemos dos alertas sobre o pecado. Sairemos desse dia dos alertas sobre o pecado. Foram os selos que ao longo da história o Senhor tem enviado para alertar a sua igreja. Os selos são os sinais das autarquias, dos poderes, dos homens violentos, dos homens maus. Selos, sinais. Um cavalo branco e uma liderança ímpia, um cavalo vermelho e um tom bélico e poderoso de guerra. Quem não viu a ridicularização da reunião entre Trump e agora o então presidente da Ucrânia? Que situação vexatória e ridícula aquela, exposta ao mundo inteiro. Se nós não sabemos ler os selos, deveríamos saber, eles estão todos os dias diante de nós. Não o último, mas todos os outros 6, todos os dias eles estão aos nossos olhos. Chegará o dia que nós sairemos das advertências para despertamento e para arrependimento. Deus não mais vai tocar trombetas, alertando, despertando. Acorda, filho meu. Lembra da trombeta? A trombeta avisava o arrependimento, a trombeta chamava o arrependimento, a trombeta requeria que eles se arrependessem. Lembra disso? Mas o texto afirma, e eles não se arrependeram. Chegará o tempo em que Deus não vai mais tocar trombetas, Ele vai descer as suas taças. E é isso que vamos conversar hoje. É o fim da história, quando chegaremos ao terrível dia da realidade, da condenação, em que Deus sim, diz Ele, derramará as suas taças. No grande dia do juízo, Deus encherá o cálice dos cristãos até transbordar. E isso acontecerá quando o cálice de maldição dos ímpios também transbordar. Será nesse grande dia que o até quando dos mártires de Deus, debaixo do altar, clamando por justiça, se tornará no hoje. Hoje chegou o grande dia da justiça de Deus, onde Deus diz o quê? Está feito. Tão certo como Jesus gritou e bradou na cruz, está consumado, o Senhor mesmo bradará, está feito justiça a todos os homens, está erguida a justiça do céu e implantada a justiça divina nesta terra. Alguns perguntam, pastor, não entendi bem essa questão que Deus encherá o cálice até transbordar, e quando o cálice dos justos transbordar, o dos ímpios também será carregado. Eu não sei se você já notou, Davi fez um salmo que você compreende tudo. O salmo de Davi você compreende tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guie-me pela vereda da justiça. Por amor o quê? Do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o quê? Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Todo mundo entende tudo. Agora chega essa parte, todo mundo fica aí com 200 milhões de interpretação. É difícil. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Eu já vi inúmeras tentativas de interpretar esse texto, já ouvi bastante aplicações culturais das regionalidades do texto, que dizem respeito à cultura do povo. Já vi também aplicações espirituais das mais diversas. Mas a melhor delas para mim é escatológica. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe, irmãos, quando a justiça de Deus atende às expectativas de uma perfeita justiça divina e atinge aquele que merece justiça, isso dignifica o reino do Senhor. Se Deus o alertou, se Deus o avisou, se Deus disse que faria, não se arrependeu, eu diria, está feito. Eu não vou dizer bem feito, mas está feito. É a justiça de Deus. Um dia me perguntaram sobre galardão. Pastor, e o galardão? No debate da melodia, um pastor do meu lado, fora do ar, disse, esse negócio do galardão eu não entendo, vai dar confusão. Eu falei, como assim, pastor? Você já imaginou, rapaz, o cara com a coroa maior e eu com a menor? E o ciúme? Eu convivi eternamente com esse ciúme, com raiva daquele cara do meu lado, porque ele tem uma coroa maior do que a minha. Eu tenho que perguntar para Deus, Deus tem que realmente me levar transformado, porque eu vou chegar no céu emburrado. Um ganha mais, um ganha menos, um tem mais, um tem menos.
Aí eu falei, irmão, talvez o irmão esteja interpretando errado o seu galardão, e exatamente porque o irmão ainda está nesse corpo corruptível. Você precisa herdar a incorruptibilidade. Mas ele disse assim, qual é a sua interpretação? Tudo isso no intervalo. E eu disse, a minha interpretação é que o galardão é a justiça. Nunca vi isso em nenhum lugar. Eu falei, não está nos livros. Um dia recebi isso do Senhor na minha mente, para meu conforto. No céu eu vou ficar sabendo. Talvez o irmão esteja certo. Seja uma coroa maior, uma menor, para mim é justiça. Sabe o que é um galardão, irmãos? É um crente chegar e estar no céu dizendo, até quando? Aquele que cortou a cabeça de João Batista e não se arrependeu, aquele que tirou a cabeça de Tiago na espada e desse não se arrependeu, até quando aqueles que viveram desse jeito absolutamente vão viver aí cantando e cantarolando o triunfo deles e a vergonha nossa? Até quando? Aí entra o galardão, é quando você olhar para aquele ímpio sendo corrigido e recebendo justiça, não injustiça, justiça de Deus, você se sente cheio, pleno e diz, o Senhor agiu em favor dos seus. É confortante e reconfortante saber que o cálice da justiça divina é um galardão que preenche e responde às questões de injustiça contra a igreja. Mas ao mesmo tempo é esse galardão do cálice que se transborda numa mesa de presença de inimigos que justifica a retidão e a santidade de Deus. Sim, no grande dia do juízo, Deus encherá o cálice dos cristãos até transbordar. Isso acontecerá quando o cálice de maldição dos ímpios também transbordar. Não há dúvidas, e eu quero deixar claro aqui, que não há dúvidas de que essas pragas são as últimas. Por quê? Porque nelas a ira divina se completará. Afirmei isso quando comecei o sermão. Apocalipse 15:1. Pois com estes se consumou a ira de Deus. Não tente arrumar uma palavra ou criar uma versão grega da palavra consumou, que não signifique consumar. Não existe. Sabe como é consumar em hebraico? Consumar. Sabe como é consumar em grego? Consumar. Sabe como é consumar em português? Consumar. Consumar é o fim. Consumar é quando termina. Tem uma frase que a gente usa muito comum. Só acaba quando? Aqui termina. Aqui termina. Se na anunciação das trombetas a devastação sempre foi limitada por tempo, lembra das trombetas? Era sempre o quê? Qual era a medida? 1/3, não era isso? 1/3, 2/3, 50%. Você nunca leu a trombeta falando 100%. Percebeu isso? 1/3, 2/3. Havia sempre uma medida, por um período de. Lembra disso? Por um período de, por um período de. O que João estava dizendo é que a soberania estava sob controle e atingiria pessoas por um espaço de tempo e um determinado grupo de pessoas. Perceba que nas taças não tem isso. Nas taças a justiça é ampla, total e definitiva. Não há a ideia de que você enfrentará um período do qual você, se encerrando, possa ali tentar outro caminho. Não mais. O Senhor só tornará revelado o seu coração, mas ali o seu coração será julgado. Alguns vão dizer, pastor, mas essa linha de juízo, essa forma de correção, parece destoar muito dos modelos de Deus na história. De maneira nenhuma. A linguagem que João utiliza para disciplinamento da humanidade com iras de justiça, sempre estiveram no texto antigo. Eu vou citar um exemplo. Vamos ler Levítico 26:21. Vamos ler todos juntos? E se andarem em oposição a mim, e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Trarei sobre vocês, veja, pragas é a linguagem, flagelos, pragas, essa é a linguagem de João. João empresta do Antigo Testamento, por isso o texto de Apocalipse é linguagem apocalíptica. Veja que ele não só usa as pragas, como também a numerologia. Qual é o número ali? 7. Definitivamente o mesmo recurso de linguagem aplicado como justiça divina àqueles que estão em oposição a quem? Oposição a Deus. As taças são de fato juízo de todos aqueles que estão em oposição a Deus. A grande cidade, que você vai ler agora em Apocalipse 16:19, quando você ler a grande cidade, entenda que a grande cidade encontrada no juízo das taças deve nos remeter ao sistema mundial pagão, que está em oposição a Cristo e a sua igreja, como em Levítico, aqueles que se opõem. Esse sistema pagão que se opõe a Cristo e a sua igreja, no passado já foi identificado como Sodoma, Egito, Babilônia. E no derramamento das taças,
esse sistema de oposição, ele será destruído. Ele será varrido, será encerrado toda e qualquer oposição a Deus e ao seu trono e ao seu governo. É importante destacar que no derramamento das taças não devemos interpretar cada ação como uma ação física, não faça isso. O exercício de tentar interpretar as ações como sendo físicas e literais é danoso, perigoso e desastroso em relação à linguagem utilizada. A linguagem apocalíptica, ela não é uma linguagem comum. Perceba que a linguagem de Apocalipse não tem nada a ver com a linguagem de João, quando escreve o Evangelho aos gregos para combater o gnosticismo. Percebe? É o mesmo autor. A linguagem simbólica é facilmente percebida por qualquer judeu que entende a cultura e a linguagem apocalíptica usada por eles naquele tipo de comum conversa. Lembre-se que as 7 taças que nós vamos estudar hoje representam os 3 últimos ais. Apocalipse 8:13. Ai, ai, ai. Em Apocalipse 8:13 encontramos que o primeiro ai, terminando em Apocalipse 9:12, é na verdade a 5ª trombeta. Que o segundo ai, terminando em Apocalipse 11:14, é na verdade a 6ª trombeta. Mas que o terceiro ai, e isso é importante, esse terceiro ai é a 7ª trombeta, contendo como 7ª trombeta todas as 7 taças da ira de Deus. Como eu disse, a 7ª trombeta ela não tem uma narração de um fenômeno ou de um evento. A 7ª trombeta é o anúncio de 7 anjos com 7 taças preparadas para derramar as suas taças sobre toda a humanidade. Vamos então entender onde este último ai é empregado e por que Deus chama de ai esta última sentença sobre a humanidade. A primeira taça, vamos ler todos juntos qual é a primeira taça de justiça derramada sobre o mundo e sobre a humanidade. Vamos todos juntos ler? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Esses textos, irmãos, são hoje pessimamente interpretados. As pessoas que mais têm adesão nos seus canais de YouTube, que mais ganham dinheiro matriculando pessoas nos cursos de escatologia, são, na minha opinião, hoje os piores intérpretes de um texto como esse. Não lhes interessa interpretar o texto corretamente ou de forma clara às pessoas. Eles querem criar novamente uma figura velada e muitas vezes tentar fazer aplicações que não têm nada com o texto, porque esse tipo de aplicação chama a atenção e prende a atenção das pessoas. O nosso esforço a interpretar a primeira taça deve ser o esforço de entender a linguagem e perceber o quanto há de simbolismo que é revelado e desvendado no próprio livro, ou na teologia bíblica, tanto do Evangelho de João quanto do Antigo Testamento. Eu vou explicar. Qual é o significado de uma taça como essa da primeira taça? Esse julgamento tem como alvo os seguidores marcados, os adoradores da besta. Todo seguidor da besta, e a besta aqui é importante dizer, é esse líder poderoso, esse líder de fator político que se opõe a Cristo e se levanta contra a sua igreja. No caso ali estamos falando claramente, ora de Nero, que já tinha morrido, ora de Domiciano, que está no poder. E é na verdade Domiciano o maior perseguidor dos cristãos. É esse tipo de figura que estamos utilizando aqui. Quando ele fala besta, ele fala deste homem poderoso, que recebendo, como disse o selo, o seu cavalo branco, a sua coroa e o seu poder de tomar decisões, usa esse poder contra Deus, contra Cristo e contra a sua igreja. Então, é essa besta aí. Por favor, entenda isso. E isso vai ficando claro o tempo todo no livro e na teologia do Novo Testamento. Quando João escreve as epístolas, ele chama esse tipo de besta de uma palavra que ele não usa no Apocalipse. Anticristo. Se você sabe da teologia do anticristo, não é pelo Apocalipse. Não aparece a palavra anticristo em nenhum lugar do texto do Apocalipse. Ela aparece aonde? Na teologia de João. Nas cartas de João, que é o mesmo autor do livro. Quando João traduz para o mundo do docetismo, o mundo da cristologia, o anticristo, ele em Apocalipse o chama de besta, de opositor ao reino de Cristo e à sua igreja. Úlceras malignas e dolorosas nas pessoas devem ser interpretadas de forma muito clara e simples, porque o texto vai explicar, e eu já chego nele. É uma angústia. As úlceras são uma angústia tão forte que se consegue ver.
é quando uma pessoa é tomada por uma angústia, uma dor tão intensa, que você percebe e sabe que sua angústia e sua dor tem a ver com as escolhas, com as atitudes e com as posturas que ela decidiu tomar. Imagine alguém que faz um mal terrível e depois se dá conta dele ou é confrontado por ele, como ela se sente? Sim, ela se sentirá mal com isso. E é disso que João está tratando, elevando a linguagem para um tom simbólico. Quando falamos em marcados pela mão direita, eu coloquei branco e preto, porque se eu colocar figura, todo mundo fica confuso. É o texto que hoje vejo as pessoas ficarem assustadas e vejo muito a sociedade se aproveitar da linguagem para assustar cristãos. Marcados na mão direita ou na testa. Aí o cara vai num tatuador e pinta aqui, ó, 666. Aí o crente já faz desconjuro e já passa do outro lado da calçada, porque o indivíduo pintou na testa dele 666. Um aproveitador do texto, da linguagem, mas um péssimo leitor do texto. Não interpretou a Escritura, que era apenas ser jocoso e criar esse mundo medonho de pavor e de assustar pessoas, como se nós não tivéssemos uma melhor leitura do texto. Apocalipse 13:16. O que significa esta marca, seja na mão direita ou na testa? E sempre na mão direita. Vamos ler juntos? 13:16. Aos seguidores da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca. Aonde, irmãos? Na mão direita. Na teologia de João e no texto apocalíptico, a marca na testa é o quê? A marca na testa é quando o poder político, ou o líder, ou a ideologia dele, ou os ensinos dele, fazem o quê? Controlam você. Quando ele diz faça e você faz, quem controla você? Ele. Quando ele impõe uma autoridade, uma liderança, uma sanção ou uma advertência e você cumpre, a quem ele domina? Você. E mesmo quando muitas vezes não cumpre, mas se você está ali naquele caldo de pressão, você diz assim, onde a multidão e a massa me levar eu vou, significa que você já está dominado por ele. Entende o que eu estou dizendo? Se aquela convicção, se aquele líder, se aquela postura domina a sua mente e faz com que a sua mente siga-o cegamente, objetivamente, em adoração e em obediência, como Ave César, né? Heil Hitler, ou qualquer outro sinal que você cisne fazer aí, que o mundo fica discutindo, era um sinal nazista, não era? Qualquer tipo de postura que você faça, mostrando a esse tipo de liderança, obediência, é o que João chama de um sinal na testa. O que ele está dizendo é que ficará visível, algumas traduções vão colocar no meio dos olhos, na fronte dos olhos, é o que os seus olhos dizem, é o que sua face reproduz, é como você evidencia a sua crença. Quer ver como sua crença afeta as suas ações? Se você é dominado na mente, suas decisões são dominadas por aquelas instruções. Se as instruções são pecaminosas, a sua mão vai realizar o quê? Pecado. Então a marca na testa, um domínio de mente. E você diz assim, e a marca na mão? Ah, é o chip do Musk. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. É muita tolice, é muita bobagem, é muita coisa que não tem nenhum sentido contra um princípio claro do Evangelho que determina e mostra o que é, na verdade, segundo a Bíblia, as mãos. Esse poder que temos infiltrado em nossa mente controla as mãos. Se o líder diz, vá lá e mate, como é que você vai matar? Você vai usar o quê? Sopro. Imagina você, mulher, com o seu cabelo, matando o inimigo. Para matar, você vai usar o que, irmãos? As mãos. A figura é tão clara e no livro é tão óbvia em relação que o sinal de controle na testa, domínio de mente e conhecimento, ao impor uma ordem e determinar que ele é obediente, as suas mãos praticam. Você vai encontrar isso em toda a teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vejamos, a mão é o símbolo da ação humana. Uma pessoa sem poder de ação, sem poder agir, ela usa uma expressão muito comum hoje. Eu estou de mãos o quê? Ah, você entendeu. A gente usa a linguagem figurativa e simbólica, mas só entende quando quer. Quando não quer, não entende. Eu estou de mãos atadas.
que você está dizendo para a pessoa que te pediu ajuda? Não posso fazer nada por você, estou de mão amarrada. Significa que você tem o conhecimento, tem o poder de fazer, mas naquele momento, por algum motivo, seja ético, algum conflito ou de interesse, ou uma proibição funcional, você não pode fazer nada. Eu estou de mãos atadas, eu estou de mãos o quê? Amarradas. Não dominaram mais suas mãos, as suas mãos foram interrompidas. Entre o que se pensou e o que se queria fazer, não fez. Você tem o sinal da testa, mas não tem o sinal das mãos. Não ficou tão evidente, porque não se transformou em ação. É comum, quando nós realizamos obras, e aqueles que fazem boas obras, dizem muito, a Angélica gosta muito da série lá, dos construtores, irmãos, né? A obra. Mas você diz assim, quer fazer uma coisa grande, mãos à obra. A outra expressão mais comum de quem realiza obras com as suas mãos é mão na massa. A maioria pensa que é padeiro, né? Padeiro, pizzaiolo, né? É só essa galera. Não, mão na massa é o objetivo seguinte. Só aqueles que são ativos conseguem realizar alguma coisa. Quando alguém diz que a mão direita era usada como símbolo de poder, o que João está dizendo é que todo o seu poder, mão direita, toda a sua força, está no Antigo Testamento, de ação, está controlada por um poder que controla o quê? A sua mente. Ele diz, você faz e suas mãos concretizam. Quer ver como tem poder nas mãos e como suas obras dizem se você é santo ou perdido, um justo ou um ímpio? Salmo 90, 17. Quando Moisés ora a Deus, Salmo 90, 17 não tem na tela, tem que abrir para conferir, seja bereano. Salmo 90, 17, Moisés ora por ações dos dias para viver com dias. Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele fala sobre obras e realizações. Por fim, depois de falar sobre obras e realizações, ele diz assim, Salmo 90, 17, confirma, Senhor, o quê? A obra das nossas mãos. Quantos aqui tem nas suas mãos, na sua mão direita, o sinal e a marca de Jesus? Levante a mão, quem tem? É isso, irmão. A igreja não vai colocar um chip em você. Passou no coisa, PIB-CG, PIB-CG. Você pode até colocar o seu chip aí para você abrir seu carro, para você seu cartão. Tem gente que está fazendo isso, né? Bota lá um negócio, não anda mais com nada. Precisa de documento, ele tem lá um negócio. O problema é seu. Vai usar tecnologia como eu uso no celular. No meu corpo não bota não, bota no celular. Meu corpo é tempo do Espírito Santo. Mas meu celular já dá a minha localização, já tem meus dados, não tem? Agora o cara fica dizendo que uma coisa tem a ver com a outra. É muito mais do que isso. É na verdade um poder dirigindo a sua mente, controlando as suas ações. Quem Deus julga quando julga as mãos de um homem e as suas obras? Vamos ver. Isaías 1,15, todos juntos. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, o pessoal que está de casa, não as ouço, não as ouço. Há um motivo, por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de mãos marcadas. Elas estão marcadas pelo quê? Pelo pecado. Você não vai encontrar ninguém aqui no culto agora de manhã com as mãos sujas de sangue. Vai encontrar alguém? Só se cortou aí no banco, na porta de... Pode ter tido um acidente. Essa linguagem é o quê? Simbólica. O sangue aí é o quê? A iniquidade. A vergonha do seu pecado. É dessa marca. Entendeu, irmãos? É dessa marca que João está falando. Cuidado para não ser um intérprete da Bíblia horroroso, um intérprete ruim, que vai jogando as pessoas num terreno obscuro e duvidoso, que não faz com que se entenda um ensino tão claro ao longo dos 66 livros da Sagrada Escritura. Vamos à segunda taça. A primeira você já entendeu, não é? Uma linguagem clara daqueles que têm o sinal, daqueles que têm mente dominada e que suas obras realizam, eles sofrerão com úlceras, angústias tão profundas, e que a consciência do pecado vai lhes doer tanto, que lhe causarão danos, ora veja, até físicos, mas que tem a ver com o pecado que decidiram abraçar. Segunda taça da ira de Deus. Vamos ler juntos? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Não tenho dúvida que essa segunda taça no mar, de um mar que se transforma em sangue, está já muito bem ensinada naquele selo, no selo que trabalhamos, em que o mar se transforma em sangue. Também o segundo selo respeita a mesma figura do que tratamos aqui. Eu não tenho dúvida que esse selo, que essa taça está atrelada à primeira praga no Egito e procura nos lembrar daquele episódio,
que vem uma praga, sempre uma praga, ou pelo menos 10 aí no caso, antes da libertação do povo. E que Deus repete este ensino em Apocalipse, de que haverão muitas pragas antes do povo entrar na Jerusalém celestial. A figura é a mesma figura do Egito para a Canaã física, atravessando e rompendo o Mar Vermelho. Veja, das Babilônias, dos impérios poderosos, ao Eufrates que se seca, não é mais o Jordão, vou chegar lá, né? Ao Eufrates que se seca, é o povo chegando aonde? Na Jerusalém celestial. É o mesmo caminho. Todo o processo litúrgico, reproduzido e repetido em linguagem simbólica e espiritual. O que um dia foi na história, hoje será visto de forma espiritual. Significado: o sangue no mar é a representação da destruição dos povos que serviram a grande besta. Estamos falando desse grande poder político que luta contra a igreja e os cristãos. No momento da história, nos referimos ao Império Romano, a Domiciano. Esse mar governado pela besta, diz o texto, será destruído. E esse mar é o quê? Esse mar não é São Conrado, né? Copacabana, Barra, Leblon, né? Leblon tem praia? Eu estou tão ruim de praia que eu nem sei, mas eu não vou à praia, eu só vou na região dos lagos. Essas praias que você vai maravilhosas, Grumari. Imagina, tenta entrar em Grumari ontem e hoje para ver se você consegue. Filas, né? Quilométricas. Fala que a senha acaba às 6 da manhã. Não tem. É esse mar aí? Não. Quando olhamos um texto como esse, entendemos que este mar é uma força sistêmica e um sistema que projeta esse líder. Veja o texto. Vi emergir da onde? Do mar. Emergir. Esse mar, ele projeta essa liderança. Esse mar, ele forja, ele constrói esse tipo de poder e estrutura. Vi emergir do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres, 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O que isso nos implica? Primeiro, compreender. Depois do juízo de Deus, da taça de Deus, esse mar, ele não existe mais. Por isso entenda que não se trata do Oceano Atlântico, de um mar físico, Atlântico, Pacífico, Ártico, Antártico. Não. Esse mar é uma ação espiritual e um mover espiritual que impulsiona pessoas pelo pecado, por ação do dragão, que é o próprio Satanás, a lutar contra Cristo e a rejeitar a Deus e a blasfemar o nome de Deus. Mas esse mar, sim, esse mar e esse tipo de liderança que emerge dessa postura, eles serão destruídos. Apocalipse 21:1 diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está no texto. João anuncia um mar de onde emerge um poder maligno, mas João nos informa que esse poder será o quê? Absurdamente destruído. Apocalipse 18:17 diz assim, 18:17-19, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça no seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade. Ô gente orgulhosa, né? Ô gente vaidosa, e confia no poder que tem, no poder e no dinheiro de sua estrutura. Olha o que aconteceu, 19. Lançaram um pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios aonde? Navios no mar, à custa da sua riqueza. Porque, veja o texto, porque em uma só hora foi o quê? Em uma só hora foi devastado. Quando nós entendemos esse tipo de percepção, conseguimos entender que há um poder que conspira contra Deus, que há uma ação que afronta a igreja, que não quer ver a igreja avançar, o evangelho do Senhor prosperar, não quer o governo do Senhor aqui, porque quando Deus governa as mentes, governa os corações, eu costumo dizer, a testa e as mãos dos cristãos são marcadas por um conhecimento, por uma obra diferente, que o mundo rejeita. A Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, quando vos odiarem e vos perseguirem, por causa do quê? Do evangelho. Então, quando eu olho esse poder sendo destruído, eu digo, é o Senhor fazendo justiça à sua igreja contra todos aqueles que se opuseram
ao reino de Deus, à sua igreja e aos valores que Deus desejou implantar através da sua igreja. Qual é a terceira taça? Vamos acompanhar. Na terceira taça vemos o versículo 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merece. Irmãos, justa sentença. Quero botar a terceira, deixa eu voltar. A terceira, versículo 4. Está no 4. O terceiro anjo, voltando ao 4, corrige, perdão. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas taças e nas fontes de água. E eles se transformaram em sangue. Aí tem um coro de exaltação a esse juízo. O que é que canta esse coral que exalta o juízo? Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, ou julgaste estas coisas. Vamos para o versículo 6 agora o 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhe deste a beber este sangue, é o que merece. Conquistaram essa sentença difícil por merecimento. Ouviu uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são o quê? Os teus juízos. Nada melhor num tribunal do que ver e ouvir que a justiça foi feita. Essa terceira taça, que agora não é mais sangue no mar, mas é sangue nos rios, essa terceira taça foi conquistada por merecimento. Se a salvação não é mérito, a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. A justiça, e essa justiça irada de Deus, ela não é graciosa, ela é o quê? Merecimento. Deus está dando a cada ser humano, e para cada um que praticou obras terrivelmente ruins, exatamente o que merece. Deus agiu com graça? Agiu. Deus já agiu com misericórdia? Agiu. Ele agiu com graça, agiu com misericórdia, mas o merecimento é uma obra de justiça. Das três ações de Deus, graça, misericórdia e justiça, todas as três se equilibram, e ela está aí no versículo 6 de Apocalipse 16. A justiça exercida é louvada. Essa justiça exercida é louvada por duas vezes, para nos mostrar o quanto é exaltada a equidade retributiva. Deus justo, retribuindo a cada um segundo as obras das suas mãos. Como é bom, e como pregamos, né, no comunismo, prega-se, né, distribuição equânime, equidade. Às vezes não se sabe nada de equidade. Se prega, mas não se sabe. Aqui, a equidade é louvada. A quem santidade, santidade. A quem piedade, piedade. A quem pecado, justiça. Disciplina e correção. É o que merece. Por que uma justiça retributiva tão grave e tão forte? Ponto 3. Porque o crime cometido foi grave. Veja o verso 6. 16, 6. Ele vai dizer: porque derramaram sangue dos santos e profetas. O céu não deixaria que as obras de injustiça aviltassem o santuário e os mártires que perguntam: o senhor não vai fazer justiça? O senhor não vai descer e corrigir estas obras ímpias e más? E Deus desceu para corrigir. Por que desceu com tão duras penas? Porque o crime foi o quê? Simples ou grave? Grave. Às vezes eu tenho que sentar lá, ver com a minha advogada lá em casa, minha filha. Tomei uma multa, 60, passei a 61. O prefeito lá da cidade, lá de São Paulo, quer me multar em 100 e tantos reais. Aí eu falei: mas se é leve, média e grave, a minha foi leve. Passei por errei, freio um pouquinho antes do radar, né? Ofereci perigo para ninguém. Aí você diz 10%. Esse 10% aí que você fala, eu não achei não. No meu boleto de multa, eu não achei essa graça não. Passei com com 2, multa. E tem lá 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. E os pontos determinam o quê? A gravidade. O crime cometido foi grave. Quando pensamos, irmãos, nisso, olhamos para o quarto aspecto. Nesse versículo, Jesus já veio. E por isso a sentença é tão grave e há uma gravidade de juízo a ser executada. Por quê? Porque Jesus agora não está na glória usando de misericórdia. Ele não é mais o advogado em sua defesa. Agora ele é o juiz para a sua condenação. E é isso que diz o Evangelho. Apocalipse 16, 5. Percebam porque daqui para frente você já percebe que Jesus já veio e já está com a sua igreja julgando o seu povo. Qual é a evidência nesse texto?
O texto diz, ele já veio. O texto não diz, mas você percebe que ele veio por uma ação simples. Veja o versículo, Apocalipse 16, 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e o quê? Que eras. Faltou alguma coisa? Faltou. Nunca nesse texto de Apocalipse e nos outros, a expressão tu que és e que eras veio sozinha. Ela sempre veio em 3 dimensões. Vamos lembrar quais eram. Tu que és. Aqui tem crente batista raiz. Batista raiz sabe Bíblia. Que és, que eras e que há de. Por que tirou o que há de vir? Exatamente. Ele não ousaria colocar uma profecia cumprida. Ele não diria aquilo que de fato agora então é real. O passado ficou no passado, a presença é real porque o Senhor está aqui, mas a promessa de vinda se cumpriu, porque o Senhor já chegou. Você nunca mais vai ler o Apocalipse do capítulo 16 para frente, pensando que Cristo estava no céu e agora do céu emitindo. A partir desta ira, desta taça, irmãos, o juízo e o tribunal já está em andamento, porque ele não mais vai vir. A Bíblia afirma, ele já veio. E de onde tiramos essas compreensões? Basta olhar. Vou voltar um pouquinho. E de onde tiramos essas compreensões? Veja aí Apocalipse 1:4. Aos 7 anjos das igrejas que estão na província, na Ásia, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele vai usar Apocalipse 1:4. Confira. Se você ler Apocalipse 4:8, ele vai repetir a sentença. É da parte daquele que era, que é e que há de vir. Mas a expressão vir, em Apocalipse 16:5, sumiu. E por que sumiu? Não foi um amanuense que sumiu a tinta, não é uma pena da caneta que se perdeu, não. É a sentença presencial do juiz. Quem crê que Jesus virá, diga amém. Aqui ele já veio. E nessa sentença, eles estão vendo Jesus face a face, olho no olho, porque aqui ele já está emitindo o seu juízo. De Apocalipse 16:5, irmãos, em diante você verá que tudo é na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eles são corrigidos pelo sangue. Apocalipse 17:6. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Essa mulher está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Esse tipo de pecado estão sobre eles. Esse tipo de pecado está sobre essa nação. Esse tipo de crime contra cristãos e contra a igreja estão nas suas mãos. E é por este sangue de inocentes que Deus vai corrigi-los. Vejam a retribuição, ela é medonha. Apocalipse 18, Apocalipse 18, 6-8. A retribuição é medonha. Retribui-lhe como também ela retribui. Pague-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misture em dobrado para ela. E quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela igual medida, tormento e pranto. Porque ela pensa, olha o que ela pensa: assim estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Coitado. Tinha uma personagem na TV, né? Ah, coitado. É o que ela pensa. Seu deboche acabou, minha filha. Seu tempo de vaidades está sendo dissipado pelos reis que está na sua presença. 8. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Morte, vamos ver os flagelos. Quais são, irmãos? Morte, pranto, fome. Será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que julga. Por isso o julgamento é justo, porque ela merece. Ela quis para si, ela construiu isso com as suas próprias mãos. Lembra da marca da mão? As mãos dela fizeram isso. Ah, eu fui induzida. Não, meu filho, foram as suas próprias mãos. Por isso, marcada com as mãos. Veja que o altar celestial, que testemunhou o sofrimento dos santos, o altar celestial, onde os santos estão clamando por justiça, é também o altar que derrama justiça. Apocalipse 16:7 diz: ouvi uma voz do altar que dizia. Antigamente a voz do altar dizia: até quando não julgarás? Até quando não farás justiça? Olha o que a voz do altar agora diz, 16:7.
Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são o quê? Os teus juízos. O altar não vê imperfeição, o altar não vê injustiça, os salvos não estão agindo sem misericórdia. É justo que aquele que proveu santidade, exija santidade e correção ao pecado. Apocalipse 14, 18 a 20 diz assim: ainda outro anjo saiu, e o anjo que tem autoridade sobre o fogo clamou com voz forte, aquele que tinha foice afiada, dizendo: pegue sua foice afiada, ajunte cachos da videira sobre a terra, porque as suas uvas estão maduras. Verso 19, Apocalipse 14, 19. Então o anjo passou sua foice na terra, ajuntou cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar do quê? Da ira de Deus. O lagar foi pisado. Sabe o que é lagar, né? Onde pisa as uvas para tirar o suco, né? O vinho. Uvas pisadas. Essa é a figura. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Por quê? Apocalipse 19, 2. Há um motivo para uma justiça tão forte. Apocalipse 19, 22. Quem consegue ler? Lê comigo. Por quê? Porque verdadeiros Jesus são seus juízos. Vamos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela Deus deixará com que coisas injustas prevaleçam, irmãos? Não. A linguagem é figurativa? É simbólica, é apocalíptica, mas a justiça é literal. E que nos ouçam as vozes que debocham do Senhor e do seu reinado. Deus tem sido bom, irmãos, misericordioso, e viu seu filho que abriu os braços e clamou e bradou misericórdia e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas quando souberem e assumirem e aceitarem que o que fazem é pecado e decidirem na sua apostasia permanecer, justiça lhes virá. Não duvide disso. Quarta taça, vamos avançar. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado a queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, o que aconteceu com essa geração? Não se arrependeram para darem glória a Deus. Esse quarto flagelo de intensidade e calor é dirigido aos habitantes rebeldes. Irmãos, dirigido somente aos ímpios. E por que afirmo isso? É só o irmão olhar o versículo 8. É dado a queimar um calor de sol, a queimar a humanidade com fogo. Veja o 9. As pessoas se queimaram com intenso calor, elas blasfemaram contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, mas não se arrependeram. Quando Deus jogou essa intensidade de calor, tinha um objetivo: fazê-las glorificar o seu nome. Como não fizeram, o calor permaneceu. Aí você pergunta: e onde fica a igreja nessa história toda? O texto diz onde a igreja está. O texto já mostrou como os cristãos estão no meio desse sol escaldante. Aliás, está um calor lá fora, né? O calor. Tem gente que diz assim: pastor, essa quarta taça está aí, mês de fevereiro, hein? Vou voltar lá. Olha lá. Um sol que lhes foi dado a queimar a humanidade com o quê? Fogo. Você vai dizer assim: pastor, é real. Não é desse sol aí, não. Não é meteorológico, não. Não, senhores. Não. Deixa esse assunto para a política e depois eles vão se resolver com Deus. O cara fala assim: aquecimento global. Está fazendo 37, 39 no Rio. Aí fala aquecimento global. Eu falo: e o esfriamento global? Não tem, não? Tem um aquecimento global aqui, está 39. Agora lá no meu cunhado está menos o quê? Menos 20. Está congelando. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, nós temos uma questão climática, uma descompensação dos polos, ok? E esse é um problema que Deus já nos colocou por falta de mordomia e nós estamos enfrentando. Mas não é esse sistema, não. Não é isso, não. Esse quarto flagelo de intensidade de calor é dirigido aos habitantes rebeldes, pois o objetivo do flagelo é fazer com que se arrependam e deem glória a Deus. Veja o verso 9, eles não se arrependeram. Os cristãos estão preservados desse tipo de flagelo? Sim, estão. Por quê, pastor?
Eles estão glorificados diante do trono de Deus, no santuário de Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse 7, 15, 16. Abra sua Bíblia, aprenda a ler o Apocalipse. Você precisa aprender a ler, senão você só vai ler com medo, terror e pavor. E para você ler, você tem que ler o livro todo, conectando os ensinos como um todo. Irmãos, os ensinos têm que ser conectados como um todo, não pode ser solto não. Olha o capítulo 7, versículos 15 e 16. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram-no de dia e o quê? De noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora veja o 16. Lê comigo junto o 16. Todos juntos? Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Quem disse isso? Jesus. Quem diz isso? A Bíblia. Esse modelo, irmãos, é muito importante aprender a ler o livro. E esse é um versículo para você conectar exatamente agora com essa trombeta, para você começar a entender o livro. Sobre a impiedade, justiça. Sobre a igreja, o quê? Justiça. Nada mais justo que um crente não padeça essa justiça que deveria atingir pecadores, porque eles não deram glória a Deus. Quem é que glorifica o nome do Senhor? Diga amém. Quem glorifica a Deus, diga glória a Deus. Desse calor você não padece. Você entendeu, sim ou não? Então diga glória a Deus. É isso que o Evangelho ensina. O que significa esse calor? Isso é importante. Significa a morte certa. É a vida desprovida de alívio algum. No dia do juízo, Deus retira da humanidade os benefícios do que chamamos graça comum. É a rejeição em dar glória a Deus. É desobediência ao Evangelho anunciado. Vou tentar explicar em linhas simples, porque isso é muito grande e bastante difícil. Mas o que significa morte súbita? Já conheceu alguém que estava de moto, um carro bateu nele a 140 e ele sobreviveu? Já conheceu? É assustador, não é? Caiu não sei de qual andar, não morreu, não tem um negócio assim? Caiu no mar, ficou tantos dias, não morreu, não tem um negócio assim? Aí você fala o que é isso? Graça comum. Ela está sobre justos e o quê? Nesse dia? Não mais. Quem cair vai morrer. Jogou no mar, vai cair. Se a moto pegar, porque todos os efeitos da graça de Deus são retirados. E a morte atingirá de forma certeira e absurda todos aqueles que com a morte brincam. Porque o Senhor tirou a sua misericórdia para exercer o quê? Juízo sobre a terra. E é disso que se trata o texto. E isso está no texto. Basta acompanhá-lo na sequência. A rejeição em dar glória a Deus é a desobediência ao Evangelho. Ao receber o Evangelho e desobedecê-lo, é isso que João chama de blasfêmia, como seguir a uma besta, e como blasfêmia, rejeitar e seguir um falso Evangelho, ou ouvir o Evangelho e desobedecê-lo. O mundo tem sido alertado sobre isso? Tem, e por isso a correção é tão dura, porque trombetas já tocaram, o som já avisou. Apocalipse 14, 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a quem? E deem glória a Ele. Pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. É chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o quê? O céu, a terra, o mar, as fontes das águas. É para adorar o mar? É para adorar as fontes das águas? E por isso, elas são atingidas com tanta dureza no texto, para você entender. É para adorar aquele que fez. Essa galera que fica aí, negócio de pôr do sol aí, ó, divindade, e dando nome, meu filho, esse sol vai queimar. Se você não sabe ler a Bíblia, senta que eu te explico. Esse sol vai arder na sua cabeça. E por favor, quando eu botei um texto como esse aqui, não cairá sobre eles o sol, não vai vender seu protetor solar dizendo que eu mandei você não usar protetor na praia. Pelo amor de Deus. O cara vai pegar o protetor 40, não, meu pastor falou que sol não me queima. Aí o cara pega câncer de pele, o médico dele me processa. Eu falei de um sol, o cara entendeu outro. Eu falei de um calor, o sujeito entendeu o quê? Outro. Usa seu protetor, meu irmão. O meu tem que ser 50, ó, fica todo manchado. Esse sol vai me queimar. Esse aqui, não. Amém, irmãos? Esse aqui não.
Vamos avançar. Quinta trombeta. Vamos terminando já. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém o quê? Não se arrependeram das suas obras. Essa quinta taça não tem como não lembrar que ela nos leva à nona praga do Egito. Lembra que no Egito houve escurecimento sobre o trono do reino, sobre o Egito? Esse escurecimento do Egito nos mostra claramente qual é a linguagem que João usa para falar sobre o escurecimento sobre o trono do reino da besta. É claramente uma associação de linguagem. Pragas que antecedem a libertação do seu povo. Significado, vamos traduzir. O reino da besta é um reino de trevas, entenderam? O reino deste poder, o reino deste plano que domina a sua mente, movimenta as suas mãos e domina as suas obras, não é o reino da luz, é um reino de trevas. Isso está no Evangelho. Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Já vivemos esse dualismo o tempo todo na Bíblia. Não é linguagem nova. Não é linguagem nova. Apocalipse 13:4 diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Essas trevas, irmãos, aqui são simbolizadas por uma mentira e por uma crença mentirosa que domina mentes. Não há nada pior e não há trevas piores do que crer numa mentira. Conta uma mentira, ensina uma mentira, você crê e vive aprisionado. Isso é trevas ou não é? É trevas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É preciso luz para caminhar. Aqui é um reino de trevas. Não existem trevas piores do que ser escravizado por uma mentira. Deixa eu acompanhar, segura um pouquinho. A verdadeira luz nos foi apresentada desde o Antigo Testamento, Êxodo 15:11. Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Êxodo 15:11. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Quem és tu e quem é como tu, que opera sinais e maravilhas? O que nós vemos desde Êxodo 15:11 até o Novo Testamento é que ninguém se pode comparar ao Senhor. Se Deus é por nós, o tempo todo a Escritura vai delinear um evangelho de um Deus incomparável, de um Deus acima de tudo e de todos. Mas a besta e esse poder político quer dizer que ele é maior e que ele é incomparável. Vocês viram o texto? Isso é mentira. Essas densas trevas representam o quê? O domínio de um reino de ilusão. Essas densas trevas representam a falta de luz que tem aqueles que vivem guiados por uma crença falsa. Ele crê de forma falsa, executa uma obra falsa e não tem nada para apresentar para Deus no dia do juízo. Suas mãos estão marcadas por trevas. É uma confissão falsa, é uma fé falsa. Por isso mordem suas línguas, porque estão verificando a fragilidade de tudo que creram e professaram com sua boca. Quem já ouviu a expressão, fulano vai morder a língua? Já ouviu? Quem já ouviu, diga assim. É comum. Falei, mordi a língua. Por quê? Isso é jocoso, isso é comum, mas tem um som que a gente conhece. O que ele está dizendo é que foi frustrado. O que ele está dizendo é que teve sua mentira revelada ou descoberta. O que eu contei, triste, tive que morder a língua. Ou alguém dizendo que um dia você vai morder a sua língua. Vai pagar pelo que você está falando. É a mesma coisa. Mesmo comparativo, o mesmo tom, ainda que para nós jocoso, aqui real e triste, porque está acontecendo com os irmãos. Um reino de trevas é espiritual, a Bíblia diz que é. João 3,19, vamos acompanhar todos juntos. Eu queria que você lesse pausadamente para entender como que o Evangelho se compara e se cruza com o Apocalipse perfeitamente, o Evangelho e o ensino. Vamos ler juntos? 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que ele não quer luz? Porque a luz revela a marca da testa e a marca da mão, consciência corrompida e obras o quê?
vazias, obras de uma confissão falsa. Na escuridão é obscuro, obscurantismo. Lembra do que pregava o iluminismo? A ideia do iluminismo? Para nós aqui o conceito cristão, obscurantismo. Estão precisando sair desse reino obscuro das trevas. Quem não tem Jesus está vivendo diante desse tipo de mar, dominado por esse tipo de poder político e opressão contra Deus, e blasfemando contra Deus, será dominado e está dominado por esse poder de trevas. Vamos terminar? Muito diferente do reino de trevas é a cidade celestial, o reino da luz. Apocalipse 21, de 13 e 24 diz assim: a cidade não precisa de quê? Do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o cordeiro é o quê? A sua lâmpada. As nações andarão mediante o quê? A sua luz. E os reis da terra lhe trazem a glória. Ele coloca uma taça de ira, revelando e mostrando trevas. E um reino de trevas, mas é exaltado o reino da luz. Sexta taça, caminhamos para o final e aqui terminamos. Apocalipse 16, 12 diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos ao verso 15. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Eu venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. 16, então ajuntar os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. A sexta taça anuncia a última batalha. A sexta taça chama essa última batalha de Armagedon. As águas do Eufrates estão se secando, tão certas como as águas do Jordão se secaram para o povo passar. O objetivo do Jordão secar é o povo entrar na terra prometida. O objetivo do Eufrates se secar é o inimigo entrar destruindo os inimigos de Deus. Nessa taça é feito um convite à sua igreja à vigilância. Nessa taça o convite à vigilância é um alerta à igreja, porque a volta de Jesus será repentina e imprevisível. 2 grandezas da volta de Jesus. Nós não poderemos marcar data, é repentina, e nós não sabemos quando é. Imprevisível. Apocalipse 16:15 vai dizer assim, o texto diz claramente: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Nos termos imprevisível e repentino, volto à carta de Sardes, onde o Senhor Jesus anunciou à sua igreja isso, para dizer que esse alerta lhe cobraria na sexta taça. Veja que Jesus nunca cobrou nada que não avisou. Jesus nunca cobrou nada que não tenha dado ouvir à sua igreja. Olha a carta à igreja de Sardes. Lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, verei como o quê? Um ladrão. É a figura da sexta taça. Na mesma figura da sexta taça, você encontra o versículo dizendo que não seja visto a vergonha da sua nudez. Quem recebeu essa orientação? Laodiceia. Apocalipse 3:18. A fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. O que eu vejo nas taças, irmãos, é um ato de justiça, porque não há desavisados lá. Não há inocentes lá. Deus não condenaria inocentes. Amém, irmãos? Não seria justo. Seria a maior injustiça dos céus. Deus não condenaria inocentes. E vejam os avisos que denotam claramente na taça que os avisados foram encontrados no aviso que receberam. O Eufrates já foi citado na sexta trombeta. O Eufrates é o quê? Uma figura. E nos relembra de onde vieram os captores de Israel. É o inimigo vindo corrigir o povo de Deus. No texto aqui, nos lembramos de Isaías 8:7, que profetizou: disciplinadores vindo corrigir o seu povo. Nesse texto hoje aqui, e no profeta Isaías e Jeremias, encontramos o secar do Eufrates, nos lembrando que Deus trouxe Ciro, meu pastor, para destruir quem? A Babilônia. Essa figura do Antigo Testamento é trazida para o Novo, e a destruição da Babilônia, de todo o reino da besta, e de qualquer besta que se intitule um poder político contra a igreja e contra Jesus, que ele será destruído.
Isaías 44, 27. Digo às profundezas do mar, seque, secarei os seus rios. E eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também a Jerusalém, será edificada, e do templo os seus alicerces serão o quê? Lançados. Veja Jeremias 51, 36. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas de Babilônia, as águas da Babilônia, e farei com que se esgotem o quê? As suas fontes. Juízo de Deus sobre aqueles que são oposição ao seu reino. As águas do rio secaram para quê? As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Essa imagem remonta à secagem do Mar Vermelho, que abriu caminho para a libertação do povo de Deus. É a secagem do Jordão que nos lembra que foi aberto um caminho à terra prometida. Mas é a secagem do Mar Vermelho que nos mostrou claramente que o povo caminhou em direção a Canaã. O que isto representa em Apocalipse? Os reis do Oriente representam os reis do mundo inteiro. Por isso são 7 reis. 7 reis, o tempo todo a figura 7. Os reis do Oriente, Apocalipse 16, 12, representa os reis do mundo inteiro. Apocalipse 16, 14 diz isso 2 versículos depois. 2 versículos depois a interpretação. Eles se reunirão para a sua própria destruição. O convite para os reis é um convite demoníaco. Demoníaco. O dragão, a besta, o falso profeta sopram espíritos demoníacos, rãs, como no Egito, pragas. A invasão das rãs é uma segunda praga no Egito, mas ela nos lembra uma coisa, Êxodo 7, 11, que os magos reproduziam esses sinais, e eram sinais de mentira. Não eram sinais providos pelo próprio Deus. Veja como atua o falso profeta e a falsa religião. Apocalipse 13, 13. Você pode ler comigo? Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer o quê? Fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Há uma falsa religião, irmãos, que até profere sinais que se parecem com as evidências do reino de Deus, mas são falsos. Isso desde o Egito e da praga das rãs, nós vemos esse tipo de magia falsa encantando a mente das pessoas. Deus nos alerta para esse tempo de uma falsa religião e de um falso evangelho que dominará milhares e milhares de mentes. Qual é o resultado dessa batalha na mente dos cristãos? Essa é uma batalha vencida por Jesus. Apocalipse 19, 17 a 21 diz que o Senhor nosso Deus já nos deu a vitória. Nós não vamos vencer, entendem, irmãos? Nós já vencemos. Está escrito, Apocalipse 19, 17 a 21, colocam claramente que todos aqueles que tentaram lutar contra o Senhor, veja o verso 20, eu vou destacar só o 20. A besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, e com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram aonde, irmãos? Lançados vivos, aonde? Dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. E os outros, 21, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram. Deus já deu vitória à sua igreja, sim ou não? É disso que se trata. Essa não é uma batalha perdida, uma batalha que se perde. Essa já é uma batalha ganha, e o livro profetiza isso. Está na 6ª taça. E o dragão condenado. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. O dragão, irmãos, que sendo solto depois de 1000 anos, vai enganar as nações por um período de tempo, mas será destruído. Veja o verso 10, a destruição do mal e o fim dessa história. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, o falso profeta, e serão o quê? Atormentados dia e noite. Quem glorifica a Deus pela vitória do seu povo, diga: eu glorifico. Essa é a verdade do evangelho. Você não entrará nessa batalha para ser destruído, e a igreja não participa de um tipo de conflito como esse para ver a sua derrocada. Não, a vitória da igreja já foi vista e anunciada à sua igreja, e há crente que não acredita. Significado: os demônios semelhantes a rãs representam o processo demoníaco pelo qual o dragão está solto, sai a destruir e enganar nações. As rãs são isso, esse tempo em que eles estão enganando e ainda estão enganando com esses espíritos. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Mas quando se juntam, aí vem a sua destruição. Eles se juntam dizendo assim: juntos somos mais fortes.
Já viu essa frase? Nesse texto, juntos eles são mais fracos. Veja o verso 9, vamos ler todos juntos? Marcharam, e então... Porém, desceu fogo do céu. Apocalipse 29, faz uma camiseta, Apocalipse 29, junto você é mais fraco. Pode vender essa camiseta aí, não sei se ninguém vai comprar. Junto, eles são mais fracos, porque já estão derrotados em nome de Jesus. Sobre o Armagedon, o que podemos dizer é que o Armagedon significa Monte do Megido. O Monte do Megido aqui, irmãos, numa topografia, é na verdade um local que está hoje na Palestina, na topografia. A topografia diz que o Megido é essa planície que você vê aí. Eu já fui lá, acho que 2 vezes, eu e a Angélica, nós subimos lá no Monte Carmelo e a gente consegue ver o Megido. Eu não acredito, irmãos, que o texto Armagedon, que significa Monte do Megido, se refira a essa planície. Eu quero pedir perdão aos irmãos, se eu posso parecer estar ofendendo a interpretação de alguém e criando constrangimento a milhares e milhares de livros que já se venderam sobre isso. Eu me recuso a aceitar, porque o texto não me diz o que estão dizendo aí. O texto bíblico não me diz o que estão dizendo aí. Se na verdade fosse uma planície, não seria colocado um nome que se chama monte. Por isso, Armagedon, Monte Megido. Seria planície do Megido. Para mim não se trata do local, e não é o local, me perdoe. Não vejo Deus culminando e consumando a sua história com um grupo de exército lutando aqui, como se as nações ali resolvessem alguma coisa. Eu não estou dizendo que não haverá uma guerra ali. Pode haver. Já tivemos 1, 2. A terceira parece que estão querendo encomendar, estão tentando. Deus está segurando, mas eles estão tentando. O que eu estou dizendo é que a linguagem é espiritual. O local Armagedon, como disse Monte Megido, na verdade, na Bíblia, em Juízes 5, 19, em 2 Reis 23, 29, foi um lugar. E onde foi esse lugar? Jerusalém. Sempre foi. E eu não sei por que fazemos esse esforço de mudar o quadro e de colocar alguma plataforma que não seja Jerusalém, a Jerusalém anunciada física, a Jerusalém como a cremos espiritual. O que João faz é usar a linguagem tanto de Juízes, de Reis, ou de Zacarias 12, 13, Zacarias 14, 2, e tratá-la como uma realidade espiritual, ou seja, é o Monte Sião. Veja, Monte Megido, o monte da reunião. Monte. Onde o povo de Deus se reúne, irmãos? No templo, onde acontece a reunião do povo, em Jerusalém, onde há conflito, irmãos, em que lutamos pelas nossas vidas, pela nossa santidade, no culto, no templo. A visão espiritual de batalhas que são travadas intensamente para que a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo de Jerusalém, o povo da Canaã, seja vitorioso. Ou traduzimos isso de forma correta, ou vamos ficar tentando achar e encontrar algum dia uma guerra que nos lembrará. Ela pode acontecer, mas já estamos nesse conflito, e veja, o final será decisivo. Ou você vai ficar e vai ser jorrado por essas taças da ira de Deus, ou você é a igreja glorificada, onde a noite não lhe toca, o sol não lhe fere, e o triunfo que Deus prometeu está sobre você. Esta é a grande batalha do Senhor. Esse é o monte de Deus. E aqui eu termino. Última trombeta, porque o culto tem que terminar. Senão faremos até 7 horas. Eu disse que não ia ter 2 cultos. Quase que estamos tendo 3 hoje. Às 7 eu termino. Vamos lá, pessoal? E a grande cidade, 7, vamos lá no 17. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. 19, vamos avançar. Passa para mim que está preso. Pessoal da multimídia, solta para mim, filho, está preso. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva das pedras, as pessoas blasfemaram contra quem? Contra Deus. Porque esse flagelo do granizo era o quê? Terrível. Esse é o ângulo final da ira divina.
Esse é o momento final do juízo de Deus. Não resta nenhuma dúvida que aqui o final chegou. Por isso a palavra é a mesma da cruz num sentido final. Está consumado, está o quê? Feito. A obra de Deus chegou ao seu final. Tudo que Adão ouviu do Senhor sobre o descendente que esmagaria a cabeça da serpente para de forma triunfal os levar-nos de volta ao grande jardim, Apocalipse 21 e 22, aqui aconteceu. O derramamento das taças da ira divina e do juízo divino, nós temos a palavra final e definitiva: está feito. A taça é derramada pelo ar. O que significa isso? É o príncipe das potestades do ar. Paulo define muito bem. Ela é jogada sobre o inimigo, o dragão, e sobre todos aqueles que de fato serviram a esse curso das trevas. A Bíblia fala de filhos da desobediência. Por isso blasfemaram, decidiram ser desobedientes ao Senhor. Na terra temos um terremoto, um grande terremoto. Que terremoto sem paralelo é esse? Você vai procurar definir esse terremoto pela escala Richter, né? Foi o da Ásia, não é isso? Da Indonésia, foi aquele dos mares da... Existiram muitos, e muitos poderão acontecer, e ainda maiores do que aquele. Mas do que João está tratando aqui? Zacarias 14, 3 a 5 nos diz, né? Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido o quê? Ao meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e outra metade para onde? Para o sul. O que acontece aqui? Deus removerá as coisas abaladas para que permaneçam o quê? As inabaláveis. Esse terremoto sinaliza o símbolo do que é instável e que a instabilidade vai ruir. E a estabilidade definitiva será consumada. Por isso que se chama último terremoto. É para lembrar que nunca mais a terra vai tremer. Porque não haverá mais nenhuma instabilidade no governo de Deus, nem no reino de Deus, nem nas obras que Ele criou. Amém, irmãos? Ele é o último porque Ele é o último. Ele é o último porque Ele define que o último tremor e a última instabilidade se encerrou. Quem viu isso? Hebreus capítulo 12, verso 26 a 27. Acompanhe a figura. Hebreus 12, 26 a 27. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o quê? O céu. 27. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser o quê? Abaladas. Por isso o céu como um pergaminho se enrolou. O sol não deu mais a sua luz. Você vê que tudo no universo e no mundo, no texto apocalíptico, vai ser desfeito. Porque o que é abalado e pode ser destruído, irmãos, vai ser consumido, para que o reino que não se abala seja estabelecido. Amém, irmãos? Linguagem poderosa. Nunca mais haverá tremor na terra de Deus. Para que permaneçam, diz a palavra, as coisas que não podem ser abaladas. Lembra da carta a Filadélfia? A igreja que esperou, a terra que não treme, o lugar que não se pode sucumbir. Veja o texto. Ao vencedor farei com que seja o quê? Uma coluna. Deus cumpriu a sua palavra, sim ou não? Ele cumpriu. O último terremoto encerra o tremor e a instabilidade que um dia assolou Filadélfia. E pastor Felipe pregou muito bem aqui, para fazer daquela igreja o quê? Uma coluna, uma igreja inabalável. Esta aqui ainda tem muito que vai acontecer. Aquela não mais. Aquela não pode ser abalada. Significados. As ilhas que fugiram nos lembram que a primeira terra e o primeiro céu não existem. Eles foram abalados, destruídos. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele disse: a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar o quê? Para eles. É por isso que as ilhas fugiram. Você não vai ver uma ilha levantando a calça e correndo. Imagina você procurando uma ilha correndo. Quando eu ver, Rogerinho, quando eu ver uma ilha correndo, eu vou crer em Jesus. Você não vai ver nunca. É uma linguagem. Todas as estruturas do céu e da terra se romperam, e o reino de Deus inabalável aqui se estabeleceu.
É absoluta linguagem espiritual. Ele diz Apocalipse 21, e viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? O primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar? Besta, falso profeta, dragão, tem mais? O mar já não existe. 2 Pedro 3,10. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande o quê? Estrondo. E os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Babilônia é dividida em 3 partes. Ela aponta para Roma, não tenho dúvida. Apocalipse 17:9 diz que Roma é o alvo desse discurso e desta palavra. Aqui está a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. É Roma, irmãos, as 7 colinas de Roma. Nessa taça, a Babilônia representa bem mais aqui, bem mais do que a única cidade de Roma. A figura plena de 7 reis aponta para todo o domínio e todo o poder de toda a terra. João profetiza a queda da rede de poder. Essa cultura humana, política, economia, poderio militar, falsa religião, tudo basta. O Senhor colocou o seu reino inabalável e definitivo, glória a Deus. Por isso é o cálice da ira de Deus. Esse é o cálice da ira de Deus. A Babilônia que embriagou nações com o seu cálice, Apocalipse 14:8, pessoas que beberam desse sangue, contando glória contra a igreja, sim, esses estão destruídos. Apocalipse 17:2 diz, os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição, blasfêmia contra Deus. O que Deus fez? Babilônia que se orgulha do seu pecado, sem punição, será destruído e corrigido. Babilônia que diz, eu estou sentada como rainha, veja o ponto 3 aí, veja o ponto 3. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da injustiça que ela praticou. Ela vai ser o quê? Corrigida. Deus julgará a Babilônia segundo as suas ações. Apocalipse 20, de 11 a 15. Todas as obras de horror diante de Deus, mas eles serão lançados no inferno. 14. No inferno de fogo. Esta é, segundo o texto, Apocalipse 20, 14. Esta é a segunda morte. A justiça dos evangelhos é pesada? Não. A justiça dos evangelhos é mentirosa? Não. Vamos terminar, vamos ler juntos Gálatas 6, 7. Todos juntos? Não se enganem. Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa, isso também colherá. E quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Mas quem semeia para o Espírito... Irmãos, quantos reverenciam este evangelho, essa palavra, diga eu? Este é o evangelho. Ah, fulano viveu do jeito que quis, mas na última hora o Papai Noel bonzinho vai resolver a situação dele. Vai? Vai procurar o saco do Papai Noel vermelhinho, né? Porque o Deus lá em cima, vai não. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho, que seja o que, irmãos? Ah, nada. Há um evangelho de justiça por aí. Quero terminar. Fique de pé. O que deve nos alegrar nesta manhã, fique de pé e se alegre comigo, é que o tribunal da ira de Deus e a justiça da ira de Deus nunca foi algo novo. E nesse tribunal não haverá inocentes. Por quê? Desde a antiguidade nós fomos avisados. Vamos ler todos juntos, Salmo 96, 12, 13, todos juntos? Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem. Para quem está em casa, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com o quê? Com justiça. E os povos de acordo com a sua? Está em Apocalipse, né? Também. Porque essa é uma verdade antiga. Que Deus a sua igreja desperte e ilumine. Para que quando os sinais das taças começarem evidentes, você se lembre. Ali não tem mais volta. Ali não é um advogado. Ali é juiz. Aquele que era e que é e que há de vir.
chegou para disciplinar a sua igreja e o seu povo. Vamos orar?